O sol daquela manhã iluminava a mansão de Eduardo com uma intensidade que parecia realçar cada detalhe das colunas brancas, dos vidros impecavelmente limpos e dos jardins cuidadosamente podados. A casa, majestosa e imponente, transmitia poder, mas dentro dela, Eduardo sentia um vazio constante. Sua esposa, Helena, uma mulher de negócios de sucesso, estava sempre ausente, envolvida em reuniões, viagens e eventos sociais. Eduardo, no entanto, havia se acostumado com a rotina solitária. Ele sabia que precisava de alguém para cuidar da casa e, por isso, organizou uma série de entrevistas com candidatas à empregada doméstica. A sala de estar da mansão, onde as entrevistas aconteciam, exalava sofisticação, mas Eduardo parecia distraído. Clara entrou na sala com passos tímidos, vestindo uma roupa simples e um semblante calmo. Ela estava visivelmente nervosa, segurando sua bolsa com uma das mãos, enquanto a outra deslizava sutilmente pelo colar que pendia em seu pescoço. Eduardo, à primeira vista, não notou nada de extraordinário sobre a moça. Ele estava acostumado a ver candidatas que procuravam o trabalho para sustentar suas famílias ou que apenas precisavam de uma oportunidade de recomeçar. Mas, enquanto ela se sentava à sua frente, algo no colar que usava chamou sua atenção. Era um colar simples, mas com detalhes que ele reconhecia de uma maneira que o fazia sentir um leve arrepio. Ele piscou algumas vezes, tentando disfarçar a surpresa. Aquele colar era idêntico ao que sua falecida mãe usava. "Pode me falar um pouco sobre você, Clara?", disse Eduardo, com um tom mais calmo do que o normal, tentando afastar o pensamento. Clara sorriu de maneira contida. "Claro, senhor. Eu vim de uma cidade pequena, morei com minha mãe até ela falecer. Agora estou aqui, buscando trabalho. Preciso me estabelecer na cidade e... Bem, esse trabalho seria uma ótima oportunidade." Eduardo assentiu, mas sua mente já estava longe. Ele se lembrava da mãe de Clara, uma mulher com quem tivera um breve romance no passado. A lembrança era Clara agora. Era ela, sem dúvida, quem usava aquele colar. A ideia lhe parecia absurda, mas não conseguia afastar a possibilidade de que Clara pudesse ser sua filha. O pensamento o atormentou silenciosamente, enquanto ele a ouvia falar sobre sua vida com uma voz suave. "Você sempre trabalhou como empregada?", perguntou Eduardo, tentando se manter focado na entrevista. "Sim, já trabalhei em outras casas. Eu gosto do trabalho, da rotina e sou muito dedicada", respondeu Clara, enquanto ajeitava o colar no pescoço, inconscientemente chamando ainda mais a atenção de Eduardo. Ele ficou em silêncio por um momento, observando cada movimento da jovem. O rosto dela trazia algumas características que ele reconhecia de si mesmo. O jeito como ela franzia a testa quando tentava explicar algo, ou o modo como seus olhos se iluminavam quando falava de algo que a deixava orgulhosa. Eduardo sentiu o coração acelerar. A possibilidade que antes parecia remota começava a ganhar força. "É um belo colar que você está usando. De quem você ganhou?", Eduardo perguntou, tentando manter a casualidade, embora o nervosismo estivesse evidente em seus olhos. Clara segurou o pingente com cuidado, olhando para ele por um segundo. "Ah, era da minha mãe. Ela sempre dizia que esse colar era especial, que significava muito para ela. Eu uso porque me faz lembrar dela." Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. A confirmação que ele temia estava ali, em cada palavra dela. Mas como poderia isso ser verdade? Por que a mãe de Clara nunca havia contado nada? Teria ela escondido o fato de que Clara era sua filha? A mente de Eduardo girava com as lembranças de seu passado, com os momentos que compartilhara com a mãe de Clara e as promessas não cumpridas. "Entendo", disse Eduardo, quase sussurrando. Ele fechou os olhos por um instante, tentando recompor-se. O peso daquele segredo começou a esmagá-lo, mas ele sabia que não podia revelar nada. Não ainda. Precisava ter certeza. Precisava entender como aquilo aconteceu antes de dar qualquer passo. Ele se levantou, passando as mãos pelo terno. "Clara, você está contratada. Pode começar amanhã." Os olhos de Clara se arregalaram com surpresa. "Sério? Obrigada, senhor. Eu prometo que não vai se arrepender. Tenho certeza disso", disse Eduardo com um sorriso forçado, tentando esconder o turbilhão de emoções que o tomava.
Enquanto Clara saía da sala com um brilho de esperança nos olhos, Eduardo permaneceu parado, olhando para a porta que ela havia fechado. O peso daquele colar e das memórias que ele trazia não sairia tão cedo de sua mente, e pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. Naquele momento, ele soube que o passado estava mais presente do que ele jamais poderia imaginar. Eduardo mal conseguira dormir naquela noite. A imagem de Clara, o colar pendurado em seu pescoço e as lembranças do passado o assombravam a cada segundo. A possibilidade de Clara ser sua filha o deixava inquieto, como se uma verdade enterrada estivesse prestes a ser desenterrada à força. Ele passou horas andando de um lado para o outro em seu escritório, incapaz de encontrar uma solução. Como poderia revelar aquilo? E, mais importante, como Helena reagiria se descobrisse? No dia seguinte, Clara chegou à mansão pontualmente, como combinado. Ela entrou na casa com um sorriso, determinada a fazer um bom trabalho. O ambiente luxuoso parecia um mundo à parte do que ela estava acostumada, mas Clara se mostrou eficiente desde o primeiro momento. Limpava, organizava e cuidava dos detalhes da casa com uma dedicação que impressionava. Eduardo, porém, estava cada vez mais distraído, observando-a de longe, perdido em pensamentos que ele mal podia controlar. Helena, por outro lado, já começava a notar a presença de Clara. Quando chegou em casa naquela tarde, percebeu que Eduardo estava mais calado do que o habitual. Algo no comportamento dele estava diferente. Helena era uma mulher inteligente e intuitiva, sempre atenta ao que acontecia ao seu redor, especialmente quando se tratava de seu marido. Logo, ela percebeu a forma como Eduardo observava a nova empregada, e uma leve desconfiança começou a brotar em seu coração. Sentada no sofá da sala, Helena folheava uma revista de moda enquanto Eduardo tentava disfarçar sua inquietação. "Ela parece ser uma boa funcionária", disse Helena, sem levantar os olhos da revista, mas com um tom que indicava que algo a incomodava. "Sim, ela é. Está fazendo um bom trabalho", respondeu Eduardo, tentando soar desinteressado. Helena largou a revista no colo e olhou para o marido. "Você tem certeza de que é só isso? Você está meio estranho ultimamente." Eduardo sentiu o coração acelerar. Ele sabia que Helena era perspicaz e não demoraria para perceber que algo estava fora do lugar. Mas como poderia explicar? Ele se virou para Helena, tentando manter o tom casual. "Helena, você está imaginando coisas. Estou apenas cansado com tudo o que tenho que lidar na empresa." Ela o olhou com uma expressão cética, mas não insistiu. "Espero que seja só isso." A conversa foi interrompida por Clara, que entrou na sala para avisar que o jantar estava pronto. Helena a observou com um olhar fixo, avaliando a jovem dos pés à cabeça. Clara, educada, não percebeu o desconforto da patroa e logo saiu para continuar seu trabalho. No entanto, Helena não tirava os olhos da porta por onde Clara havia saído. Durante o jantar, o silêncio era pesado. Helena comia em silêncio, mas seus pensamentos estavam longe. Eduardo, por sua vez, mal conseguia olhar para o prato. O segredo que ele guardava parecia crescer dentro de si, e a presença de Clara na casa o fazia sentir-se como se estivesse vivendo em uma bomba relógio. A qualquer momento, tudo poderia explodir. Mais tarde, após o jantar, Helena retirou-se para o quarto, enquanto Eduardo ficou na biblioteca, sozinho. Ele precisava de um tempo para pensar. O que faria a seguir? Como se aproximar de Clara e contar a verdade sem assustá-la? Ele sabia que, se não agisse logo, acabaria perdendo o controle da situação. Enquanto Clara terminava de arrumar a cozinha, Eduardo foi até lá. Ele a encontrou guardando as louças em silêncio, concentrada. Ele hesitou por um segundo, mas sabia que precisava falar algo, mesmo que fosse algo simples. "Clara, posso falar com você por um momento?" Clara se virou surpresa pela abordagem repentina. "Claro, senhor." Eduardo se aproximou, sentindo a tensão crescer dentro de si. "Eu queria te agradecer pelo trabalho que está fazendo. Você tem sido impecável aqui na casa." Clara sorriu, um pouco envergonhada. "Obrigada, senhor.
Eu estou apenas fazendo o meu melhor. Eduardo assentiu, olhando para o colar que ela usava mais uma vez. As palavras estavam presas em sua garganta e ele quase disse algo, mas desistiu no último segundo. Se precisar de algo, não hesite em me avisar, disse ele, tentando manter a calma. Clara agradeceu novamente e voltou ao seu trabalho. Eduardo, sentindo-se sufocado, deixou a cozinha rapidamente. Ele sabia que não poderia adiar por muito mais tempo. O segredo que ele guardava estava pesando demais, e a presença de Clara só tornava tudo mais difícil. No entanto, a pergunta que o atormentava era: quando ele finalmente revelaria a verdade? Helena estava acostumada a ser a figura central da vida de Eduardo. Mesmo com a rotina agitada de trabalho e viagens, ela mantinha uma presença dominante na casa, como se cada detalhe fosse parte de seu império pessoal. Nos últimos dias, porém, algo estava fora do lugar. Eduardo, que costumava ser atencioso e presente, parecia distraído, e Clara, a nova empregada, estava cada vez mais à vista. Helena notou que Eduardo fazia questão de estar por perto sempre que Clara estava trabalhando. Isso começou a incomodá-la de uma forma que ela não conseguia ignorar. Numa tarde, enquanto Helena estava de saída para mais uma reunião, ela encontrou Clara arrumando a sala de estar. Eduardo, aparentemente sem motivo, estava sentado em um canto observando. O desconforto era palpável e Helena sentiu o peso do ciúme se instalar em seu peito. "Eduardo", disse Helena, parando na porta, "você não acha que tem coisas mais importantes para fazer do que ficar supervisionando a arrumação da casa?" Eduardo, pego de surpresa, levantou-se rapidamente. "Estou só descansando, Helena. Não precisa se preocupar." Helena cruzou os braços, olhando para Clara, que fingia estar alheia à conversa, enquanto passava um pano nos móveis. "Certo, espero que esteja descansando mesmo. Não quero que você me dê motivos para me preocupar", disse ela com um tom firme. Eduardo percebeu a insinuação nas palavras dela, mas optou por não responder. Clara, por sua vez, sentia o ambiente pesar a cada minuto que passava. Quando Helena finalmente saiu, Clara tentou quebrar o silêncio. "Ela parece ser uma mulher muito ocupada", disse Clara sem olhar diretamente para Eduardo. "Sim, Helena está sempre envolvida com o trabalho", respondeu Eduardo, tentando soar casual. No entanto, o desconforto era evidente. Os dias passaram e a tensão entre Eduardo e Helena só aumentava. Ela continuava observando cada movimento dele e, sem que ele soubesse, começou a fazer perguntas aos funcionários da casa sobre Clara. Havia algo naquela jovem que a incomodava profundamente, e Helena não descansaria até descobrir o que estava acontecendo. Numa manhã, enquanto Clara estava organizando a mesa do café da manhã, Helena entrou na sala com passos rápidos, claramente incomodada com algo. Ela não se preocupou em esconder seu aborrecimento. "Clara, eu gostaria de falar com você", disse Helena, sua voz mais firme do que o habitual. Clara parou o que estava fazendo, um pouco confusa. "Claro, senhora. Em que posso ajudar?" "Eu não gosto de joguinhos, Clara, então vou ser direta." Helena a olhou nos olhos sem piscar. "Eu vejo como meu marido te observa. Você o encantou de alguma forma, e isso precisa parar." Clara ficou completamente surpresa com a acusação. "Senhora, eu não fiz nada. Só estou aqui para trabalhar." Helena deu um passo à frente, intimidante. "Pode até ser, mas entenda uma coisa. Esta casa é minha. Eduardo é meu marido, e eu não vou aceitar que você tente se aproximar dele." Clara, ainda em choque, sentiu as mãos tremerem. Ela não sabia o que dizer. Nunca passou pela sua cabeça que poderia estar envolvida em uma situação como aquela. "Eu jamais faria algo assim, senhora", respondeu Clara, tentando manter a calma. Helena, contudo, não parecia convencida. "Ótimo. É melhor que continue assim. E mantenha a distância do meu marido." Sem dizer mais nada, Helena se virou e saiu da sala, deixando Clara com um sentimento de angústia. A partir daquele momento, Clara começou a evitar qualquer tipo de contato com Eduardo. Sempre que ele aparecia, ela rapidamente se afastava ou encontrava algo para fazer em outra parte da casa. No entanto, isso só fez Eduardo notar ainda mais o quanto o comportamento de Clara havia mudado.
Numa noite, após Helena ter saído para um jantar de negócios, Eduardo encontrou Clara na cozinha, lavando a louça. Ele hesitou por um segundo antes de se aproximar. Clara, eu percebi que você anda me evitando. O que está acontecendo? Perguntou Eduardo, tentando ser cuidadoso. Clara secou as mãos em um pano, sem coragem de encará-lo diretamente. Senhor, eu só estou fazendo o meu trabalho. Acho que não devo me envolver demais. Se isso tem algo a ver com Helena, eu posso explicar, disse ele, um pouco mais firme. Ela pode ser ciumenta, mas você não fez nada de errado. Clara suspirou, sem saber o que responder. Ela sentia-se presa entre a desconfiança de Helena e o peso da atenção que Eduardo lhe dava. Mesmo que ele não dissesse, ela sabia que havia algo mais naquela história. E no fundo, ela não queria ser a causa de mais problemas. Eu só quero fazer meu trabalho da melhor forma, senhor, disse Clara, mantendo a distância. Não quero criar problemas para ninguém. Eduardo percebeu a relutância de Clara e sentiu-se impotente. O segredo que ele carregava estava tornando tudo ainda mais complicado e ele sabia que não podia manter aquela situação por muito mais tempo. Clara voltou ao seu trabalho e Eduardo, embora quisesse falar mais, respeitou a distância. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar a verdade, mas o momento certo ainda parecia distante. Eduardo estava cada vez mais atormentado. O segredo que ele carregava começava a corroer suas noites de sono e seus momentos de paz. Clara, por sua vez, fazia o possível para manter a distância, conforme as instruções de Helena. Eduardo sabia que não poderia adiar por mais tempo. Ele precisava entender a verdade, confirmar suas suspeitas e, de algum modo, revelar tudo a Clara. O peso de não saber o que fazer o consumia, e cada olhar que ele lançava para Clara o fazia se questionar se estava agindo certo ao manter o silêncio. Numa noite, enquanto a mansão estava envolta em silêncio, Eduardo caminhou até a cozinha, onde Clara, sozinha, terminava de limpar. Ele hesitou por um momento antes de entrar. O ar parecia pesado, como se carregasse o peso de todas as perguntas que ele ainda não tinha feito. Clara, chamou ele parando na entrada da cozinha. Clara, que estava concentrada em guardar os pratos, se virou surpresa. Sim, senhor. Eduardo aproximou-se devagar, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Ele se esforçou para manter a calma, mas a tensão era evidente em sua voz. Preciso te perguntar algo pessoal. Clara parou de trabalhar e virou-se totalmente para ele, visivelmente intrigada. O que foi? Eduardo respirou fundo, tentando escolher as palavras com cuidado. Esse colar que você usa, você disse que era de sua mãe. Eu conheci sua mãe há muitos anos. Clara ficou em silêncio por um momento, como se tentasse processar o que ele estava dizendo. Ela tocou o colar de forma instintiva, um gesto que Eduardo já havia notado várias vezes. Minha mãe, você a conheceu? Clara perguntou, a voz cheia de curiosidade. Sim, respondeu Eduardo, sentindo o peso das palavras. Nós tivemos um breve relacionamento no passado, antes de eu conhecer Helena. Era uma época diferente. E bem, depois disso, nós seguimos caminhos separados. Clara o olhou nos olhos, claramente tentando entender onde ele queria chegar. Minha mãe nunca falou muito sobre o passado. Ela sempre foi reservada quanto a essas coisas. Eduardo sentiu uma onda de nervosismo. Estava na hora de fazer a pergunta que ele vinha guardando. Clara, você sabe quem era seu pai? Sua mãe alguma vez mencionou isso? Clara abaixou os olhos, desconfortável. Minha mãe nunca falou sobre ele. Sempre que eu perguntava, ela mudava de assunto ou dizia que não era importante. Com o tempo, eu parei de perguntar. Eduardo sentiu um aperto no peito. A confirmação que ele tanto temia estava começando a se formar diante de seus olhos. Clara não sabia quem era o pai, e sua mãe havia mantido isso em segredo por toda a vida. Eu tenho que te contar algo, Clara, disse ele, hesitante. É possível que eu seja seu pai. O silêncio que se seguiu era opressor. Clara o olhou com os olhos arregalados, claramente em choque. O quê? Disse ela.
sem conseguir processar completamente a informação. Como assim, meu pai? Eduardo suspirou, sentindo a culpa o esmagar. Eu acho que sua mãe nunca te contou a verdade, mas pelo que você me contou e pelo colar, eu acho que você é minha filha. Clara deu um passo para trás, o rosto pálido. As palavras dele pareciam surreais, como se ela estivesse ouvindo algo completamente impossível. A cabeça dela girava, tentando assimilar o que acabara de ouvir. Isso não faz sentido, murmurou ela, ainda incrédula. Minha mãe ela nunca disse nada. Eduardo deu um passo à frente, mas parou, respeitando a distância. Eu sei que é muita coisa para absorver, e eu não tenho todas as respostas, mas eu não podia mais guardar isso. Precisamos descobrir a verdade juntos. Clara permaneceu em silêncio, tentando se manter firme. Ela respirou fundo, mas suas mãos ainda tremiam levemente. Se isso for verdade, por que você nunca soube? Por que ela nunca te contou? Eu não sei, Clara, disse Eduardo com a voz embargada. Talvez ela quisesse proteger você, ou a mim. Mas agora que eu vejo você aqui e vejo o colar, eu não consigo mais ignorar essa possibilidade. Clara virou-se apertando o colar com força. A revelação a havia deixado desestabilizada, e ela não sabia como reagir. O homem para quem ela trabalhava, o homem que ela via como um patrão distante, agora dizia que poderia ser seu pai. Era como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Os dias após a revelação de Eduardo foram um turbilhão para Clara. Ela tentava manter o foco no trabalho, mas sua mente estava em constante ebulição. A possibilidade de Eduardo ser seu pai a atormentava. Havia tanto que não fazia sentido, tantas perguntas sem resposta. Ela se perguntava como sua vida poderia mudar a partir dali. Entretanto, uma coisa era certa: Helena jamais poderia descobrir. Clara sabia que a esposa de Eduardo era uma mulher forte e, sobretudo, ciumenta. Se Helena desconfiasse de algo, as consequências poderiam ser catastróficas. Helena, por sua vez, continuava observando tudo com olhos de águia. Eduardo estava cada vez mais inquieto e agora Clara parecia ainda mais distante. Algo estava acontecendo e, como uma mulher perspicaz, ela sabia que não era paranoia. O comportamento de ambos havia mudado drasticamente. Determinada a descobrir a verdade, Helena tomou uma decisão. Naquela tarde, Helena voltou para casa mais cedo do que o habitual, dispensando a reunião que tinha agendado. Ao entrar na mansão, sentiu a tensão no ar. O som dos passos de Clara pelo corredor ecoava pela casa, mas, desta vez, Helena não estava disposta a ignorar a sensação de que algo estava errado. Ela caminhou até o escritório de Eduardo, onde o encontrou de pé, olhando pela janela com uma expressão distante. Eduardo, disse Helena com a voz firme, nós precisamos conversar. Eduardo se virou lentamente, sentindo o frio subir pela espinha. Ele sabia que o confronto era inevitável. Helena, o que houve? Não se faça de desentendido. Você acha que eu não percebi? Acha que não notei como está agindo de maneira estranha? Helena cruzou os braços, sua postura autoritária crescendo a cada palavra. Tem algo acontecendo entre você e Clara, e eu quero a verdade agora. Eduardo sentiu o estômago revirar. As palavras que ele tanto temia estavam ali, diante dele. A tensão no ar era quase palpável, e ele sabia que não poderia escapar dessa conversa sem consequências. Helena, você está se precipitando, disse ele, tentando manter a calma. Não há nada acontecendo entre mim e Clara. Helena deu um passo à frente, os olhos faiscando de desconfiança. Não minta para mim, Eduardo. Eu vejo como você olha para ela. Você não a contrata apenas por competência. Há algo mais e você está escondendo de mim. Eduardo respirou fundo, sabendo que o momento da verdade havia chegado. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam se agarrar à sua garganta. O medo de perder tudo o que havia construído com Helena estava lá, mas o peso da verdade era ainda maior. Eu não estou tentando te trair, Helena. Clara, ela é minha filha. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
Helena piscou algumas vezes, atordoada. A raiva em seu rosto foi rapidamente substituída por uma expressão de choque, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. O quê? A palavra saiu como um sussurro, quase inaudível. Sua filha, Eduardo assentiu, sentindo o peso de anos de segredos desabar sobre ele. Eu conheci a mãe dela antes de nós ficarmos juntos. Foi algo breve, e eu nunca soube que ela havia engravidado. Clara apareceu aqui e, ao vê-la com o colar de sua mãe, comecei a juntar as peças. Eu precisava contar a você, mas não sabia como. Helena balançou a cabeça incrédula. Isso não faz sentido. Por que você nunca soube? Como pode ser que essa mulher nunca te contou nada? Eu não sei, respondeu Eduardo com a voz baixa. Talvez ela tenha escondido para proteger Clara, ou para me proteger, mas agora a verdade está aqui. A expressão de Helena se transformou de choque para fúria. Você me escondeu isso. Me escondeu que tem uma filha e deixou essa garota entrar na nossa casa. Eu não posso acreditar nisso. Helena, eu não planejei nada disso, disse Eduardo, tentando manter a calma. Eu só descobri há poucos dias e estou tentando lidar com a situação da melhor maneira possível. Você está tentando lidar? Helena riu amargamente, uma risada carregada de dor. Tentando lidar com isso? Você trouxe sua filha bastarda para a nossa casa sem me dizer nada e agora espera que eu aceite isso? Como se fosse uma pequena inconveniência no nosso casamento? Eduardo sentiu o peso das palavras dela, e cada uma era como um golpe direto em seu peito. Helena, ela não sabia, nem eu sabia, mas isso não muda o fato de que Clara é minha filha. Eu não posso ignorar isso. Helena recuou, os olhos brilhando de raiva e dor. Você quer que eu aceite essa situação? Que finja que isso é normal? Não, Eduardo, eu não posso fazer isso. Helena, por favor, começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto. Não. Eu não vou ficar aqui e assistir você se aproximar dessa garota, fingindo que tudo está bem. Se é isso que você quer, então escolha, ou ela ou eu. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele sabia que essa escolha o perseguiria para sempre, mas no fundo já sabia a resposta. Helena, eu não posso abandonar minha filha. Helena o encarou por alguns segundos, como se tentasse absorver o golpe. Em seguida, virou-se bruscamente e caminhou em direção à porta. Então é isso, disse ela antes de sair. Você me perdeu. As portas da mansão ecoaram com o som do fechamento, deixando Eduardo sozinho, cercado pelo silêncio que agora parecia mais sufocante do que nunca. Eduardo ficou parado no meio do escritório, ainda digerindo as palavras de Helena. A casa, tão grandiosa e imponente, parecia agora um vazio frio e impessoal. Ele sabia que perdera sua esposa, e o que mais doía era a certeza de que ele jamais poderia mudar o que tinha acabado de acontecer. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, e o silêncio que ela deixara ao partir parecia engolir cada canto da mansão. Naquele mesmo dia, Eduardo havia recebido outra notícia devastadora, uma que ele ainda não conseguira compartilhar com ninguém, nem mesmo com Clara. Durante uma consulta de rotina, os médicos descobriram que ele estava com uma doença terminal. O diagnóstico havia sido claro e implacável. Ele tinha pouco tempo de vida. A revelação o deixara atordoado. Em um único dia, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Ele tinha descoberto que era pai de Clara, perdera sua esposa e agora sabia que seus dias estavam contados. Na manhã seguinte, Clara chegou à mansão com a mesma postura diligente de sempre. Mas algo em sua expressão parecia mais tenso. Ela sentia o peso das últimas revelações e tentava se manter focada no trabalho. Mas Eduardo sabia que ela estava cheia de perguntas que ele ainda não havia respondido. Ele a encontrou na sala de estar, organizando alguns papéis sobre a mesa. Clara, você pode se sentar um instante? Eduardo perguntou, sua voz mais baixa do que o habitual. Clara olhou para ele com um semblante preocupado. Claro, senhor. Ela se sentou na poltrona enquanto Eduardo permanecia de pé por um momento, tentando encontrar as palavras certas. A revelação sobre sua paternidade ainda estava fresca,
e ele sentia que deveria contar a verdade completa antes que fosse tarde demais. Eu preciso te contar algo. Algo importante, disse Eduardo, sentando-se de frente para ela. Há algo mais que você deve saber. Clara, embora ansiosa, manteve o olhar fixo no dele, esperando que ele continuasse. Há alguns dias, eu fui diagnosticado com uma doença terminal, ele revelou, tentando manter a voz firme. Os médicos disseram que eu não tenho muito tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Clara o olhava incrédula, as palavras dele parecendo ressoar em sua mente como um eco distante. Doença terminal? Repetiu Clara, incapaz de processar completamente o que ele havia dito. Eduardo assentiu lentamente, sentindo o peso de sua própria confissão. Sim, eu estou tentando lidar com isso. Eu queria te contar antes, mas com tudo o que aconteceu, com Helena partindo e com a verdade sobre você, eu achei que seria demais. Clara levou as mãos ao rosto, tentando controlar a avalanche de emoções que se misturavam dentro dela. Ela havia acabado de descobrir que Eduardo era seu pai, e agora ele estava lhe dizendo que estava morrendo. A confusão, o medo e a dor eram esmagadores. Por que isso está acontecendo agora? Clara murmurou, mais para si mesma do que para ele. Eu nem tive tempo de te conhecer direito. Eduardo inclinou-se para a frente, segurando as mãos dela com suavidade. Eu sei, Clara, e sinto muito por isso. Eu queria que tivéssemos mais tempo, que eu pudesse estar ao seu lado por mais tempo, mas eu prometo que o tempo que me resta será dedicado a você. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas ela as segurou, tentando não se deixar desmoronar. Isso é muito para lidar de uma vez, disse ela com a voz embargada. Eu não sei o que fazer. Eduardo apertou suas mãos suavemente, tentando transmitir uma força que ele mesmo mal possuía. Não precisamos decidir tudo agora. Só quero que você saiba que, independentemente de tudo, você é minha filha. E eu farei tudo o que puder para garantir que você esteja bem quando eu não estiver mais aqui. Clara soltou um suspiro profundo, sentindo o peso daquelas palavras. O que deveria ser um momento de descoberta e aproximação entre pai e filha, agora era envolto em tristeza e incerteza. Ela se levantou, tentando acalmar os pensamentos. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ela com a voz trêmula. Isso é demais para mim. Claro, Clara, eu entendo, Eduardo respondeu com a voz baixa. Ele a observou sair da sala, seu coração pesado com o fardo que havia colocado sobre ela. Enquanto Clara subia as escadas em direção ao quarto de hóspedes que ocupava, Eduardo ficou ali, sozinho, sentindo a solidão da mansão se aproximar dele como uma sombra. Sua saúde estava se deteriorando e ele sabia que o tempo era limitado. Ele precisaria preparar tudo para garantir que Clara estivesse protegida quando ele partisse. O testamento, os documentos, todos os preparativos seriam feitos em silêncio. Helena, ele sabia, não voltaria por amor. Ela voltaria apenas quando soubesse da doença, e isso o preocupava. O que ele faria se ela tentasse reivindicar algo? Não havia mais tempo para incertezas. Ele tinha que garantir que Clara herdaria tudo o que ele possuía. E Helena não deveria receber nada. Enquanto o peso do que estava por vir o afligia, Eduardo começou a traçar um plano. Ele iria aproveitar o tempo que lhe restava com Clara e garantir que ela soubesse o quanto significava para ele, apesar do pouco tempo que haviam tido para se conhecer. Helena soube da doença de Eduardo não muito tempo depois de ter deixado a mansão. Ela estava em um café sofisticado, acompanhada de uma amiga da alta sociedade, quando recebeu a notícia. Um dos seus contatos, sempre atento aos detalhes da vida dos poderosos, mencionou que Eduardo havia sido diagnosticado com uma doença terminal. A informação caiu como uma bomba para Helena. Ela sabia que se Eduardo estivesse doente, isso significava que suas finanças e o futuro da herança estavam em jogo. Helena passou o restante da tarde em um estado de tensão crescente. O orgulho a impedia de voltar para casa imediatamente, mas a ganância e o medo de perder tudo falavam mais alto. Ela sabia que Eduardo poderia reescrever seu testamento, e a ideia de Clara
a filha inesperada, herdar tudo era insuportável para ela. Helena não podia permitir que isso acontecesse. Ela precisaria voltar, mas com uma estratégia. Na manhã seguinte, Helena chegou à mansão sem avisar. O silêncio que encontrou era perturbador. A casa, que antes parecia grandiosa e vibrante, agora estava tomada por uma atmosfera sombria, quase lúgubre. Eduardo passava a maior parte do tempo no escritório ou no quarto, enquanto Clara, sem saber como agir, tentava manter uma distância respeitosa. Helena entrou na sala de estar e se deparou com Clara, que estava de saída. A tensão entre as duas era palpável. Clara, que ainda processava todas as recentes revelações, não sabia como reagir à presença da esposa de Eduardo. Helena a encarou com um olhar frio e calculista. "Clara", disse Helena com um tom seco, "preciso falar com Eduardo." Clara, desconfortável, assentiu. "Ele está no escritório." Antes de sair, Clara lançou um último olhar para Helena, mas não disse nada. O clima era pesado demais para qualquer tentativa de diálogo. Helena caminhou em direção ao escritório, os saltos ecoando no chão da mansão, e abriu a porta sem bater. Eduardo estava sentado em sua poltrona, olhando para fora da janela. A aparência dele havia mudado. Parecia mais frágil, mais pálido, como se a doença já estivesse começando a tomar conta de seu corpo. Ele levantou os olhos quando ouviu a porta se abrir e se deparou com Helena. "Helena", disse ele surpreso, "o que você está fazendo aqui?" Helena entrou na sala e fechou a porta atrás de si. "Eu soube da sua doença, Eduardo, e achei que deveria voltar." Eduardo a observou por um momento, ciente do verdadeiro motivo de sua visita. "Você soube, é claro." "Sim", respondeu ela, tentando manter o tom neutro. "Eu sei que temos tido nossas diferenças, mas você não deveria passar por isso sozinho." Eduardo riu, uma risada amarga que ecoou pela sala. "Sozinho, Helena? Você me abandonou no momento em que eu mais precisava de você, e agora você volta, porque sabe que eu estou morrendo." Helena franziu o senho, irritada com a acusação direta. "Não fale assim. Eu vim porque me importo. Não minta para mim", interrompeu Eduardo, a voz firme. "Eu sei por que você voltou. E não é porque se importa." Helena ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber como responder. A verdade tão evidente a deixou sem palavras. Eduardo a conhecia bem demais para acreditar em suas palavras vazias. "Você voltou por causa da herança, não é? Porque sabe que posso deixar tudo para Clara", continuou Eduardo, sem desviar os olhos de Helena. Helena apertou os lábios, tentando controlar a frustração. "Você vai mesmo deixar tudo para ela? Uma garota que você mal conhecia até algumas semanas atrás?" "Ela é minha filha", disse Eduardo com firmeza. "E merece mais do que você, Helena. Você me deixou. Quando soube a verdade, ao invés de tentar entender, você fugiu. E agora volta, porque está com medo de perder sua parte." Helena cruzou os braços, a raiva subindo pela garganta. "Eu sou sua esposa, Eduardo. Tenho direito a tudo que você construiu ao longo dos anos. Você não pode simplesmente me cortar da sua vida por causa de uma garota que apareceu do nada." Eduardo balançou a cabeça, sentindo o peso das palavras dela. "Você nunca entendeu, não é? Nunca foi sobre o dinheiro. Sempre foi sobre o que realmente importa. E você falhou nisso. Eu estou morrendo, Helena, e você não consegue nem ao menos fingir que se importa comigo. Está aqui só por si mesma." Helena tentou falar algo, mas as palavras não vinham. Ela sabia que Eduardo estava certo, mas o orgulho a impedia de admitir. "Eu quero que você vá embora", disse Eduardo com a voz cansada. "Eu não preciso de você aqui. Clara e eu ainda temos coisas para resolver. Eu já sei como quero que as coisas sejam quando eu me for." Helena sentiu o sangue ferver de raiva. "Você vai se arrepender de fazer isso, Eduardo. Vai se arrepender de me afastar." Eduardo apenas a observou exausto. "Eu já me arrependi de muitas coisas na vida, Helena, mas garantir que Clara esteja protegida quando eu me for não será uma delas." Helena o encarou por alguns segundos, a raiva e o desespero tomando conta de sua expressão. Sem dizer mais nada, ela virou-se e saiu do escritório, batendo a porta com força.
O som ecoou pela mansão, deixando claro que aquele capítulo havia se encerrado. Eduardo, agora sozinho, fechou os olhos e respirou fundo. A decisão que havia tomado era a mais difícil de sua vida, mas ele sabia que não podia voltar atrás. Ele precisava garantir que Clara herdasse tudo o que ele havia construído, e não restaria nada para Helena. Os dias se arrastavam lentamente na mansão. Eduardo, cada vez mais fraco, passava a maior parte do tempo em seu escritório ou no quarto, enquanto Clara tentava cuidar dele da melhor maneira possível. Ela havia assumido mais responsabilidades na casa, e sua relação com Eduardo, apesar de complexa, estava se fortalecendo a cada dia. Mas o peso do futuro incerto pairava sobre ambos. Eduardo sabia que o tempo era curto e que precisava agir logo para garantir que Clara fosse protegida. Uma tarde, após um encontro com seu advogado, Eduardo decidiu que não havia mais tempo a perder. Ele passara semanas refletindo sobre o testamento, revisando os detalhes e certificando-se de que tudo estava preparado para o dia em que ele não estivesse mais ali. O testamento seria a última palavra de Eduardo, seu derradeiro legado, e ele precisava garantir que não haveria dúvidas sobre suas intenções. Clara, que já percebia o estado delicado de saúde de Eduardo, começou a notar sua preocupação crescente com documentos e visitas de advogados. Ela sabia que ele estava planejando algo, mas não queria pressioná-lo com perguntas. Mesmo assim, seu coração se apertava cada vez que via Eduardo revisar papéis com uma expressão tensa no rosto. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Clara certa tarde, quando entrou no escritório e o encontrou sentado à mesa, com vários papéis espalhados ao seu redor. Eduardo levantou os olhos e a observou por um momento antes de responder. "Sim, Clara, estou apenas finalizando alguns assuntos." Ela hesitou, sem saber se deveria continuar, mas sua preocupação falou mais alto. "Assuntos sobre o futuro?" Eduardo suspirou e assentiu, fechando a pasta com os documentos. "Sim, eu preciso garantir que tudo esteja em ordem, e você é parte disso." Clara ficou em silêncio, absorvendo a informação. Ela sabia que Eduardo havia tomado decisões importantes recentemente, mas ainda assim, a ideia de ser incluída nos planos dele a deixava nervosa. Eu não sei o que dizer", murmurou Clara, sentindo um misto de gratidão e apreensão. "Você não precisa dizer nada agora", respondeu Eduardo tentando sorrir, embora seu cansaço estivesse evidente. "Eu só quero que você saiba que, quando eu me for, tudo será seu. Esta casa, os bens, tudo." Clara deu um passo para trás, surpresa. "Tudo? Mas, e Helena?" Eduardo abaixou os olhos, refletindo por um momento. "Helena fez sua escolha quando me abandonou. Eu tentei fazer o que era certo para todos, mas ela só se preocupa com o que pode ganhar. E isso não é algo que eu posso permitir, não agora." Clara sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, estava tocada pela confiança que Eduardo estava depositando nela. Mas por outro, o peso de herdar tudo o que ele possuía a assustava. Ela nunca havia imaginado que sua vida tomaria um rumo como aquele. "Senhor, eu não sei se estou pronta para isso", disse Clara com a voz trêmula. Eduardo sorriu com gentileza. "Ninguém está, mas eu sei que você será capaz de lidar com isso. Eu acredito em você, Clara." Ela tentou sorrir, mas a ansiedade crescia em seu peito. "Eu vou tentar não decepcionar você. Você já me orgulha", respondeu Eduardo, "e eu sei que vai honrar tudo o que estou deixando para você." Enquanto a tarde caía, Eduardo se levantou com dificuldade e caminhou até a janela, olhando para o jardim do lado de fora. Clara o observou em silêncio, sentindo o peso de cada palavra que ele havia dito. Ela sabia que o tempo estava acabando, mas ainda não sabia como lidar com a dor crescente da perda iminente. Mais tarde naquela noite, depois de Clara ter se retirado para o quarto, Eduardo permaneceu em seu escritório, revisando o testamento uma última vez. Ele certificou-se de que todos os documentos estavam prontos e que não haveria espaço para Helena contestar nada. O testamento deixava tudo para Clara, sem exceção.
Helena, que o abandonara no momento em que ele mais precisava, não receberia nada. Eduardo sabia que a reação de Helena, ao descobrir o conteúdo do testamento, seria de fúria. Mas isso não o incomodava mais. Ele estava em paz com sua decisão. Sabia que Clara era a única pessoa que merecia tudo o que ele havia construído ao longo dos anos. Com os papéis organizados, Eduardo guardou o envelope em um local seguro. Ele o colocaria em suas mãos no momento certo, garantindo que, no dia de sua partida, não haveria dúvidas sobre quem herdaria sua fortuna. O testamento seria sua última palavra e ele morreria com a certeza de que sua filha seria protegida. Naquela noite, Eduardo deitou-se com uma estranha sensação de alívio. Embora soubesse que a morte estava próxima, ele finalmente sentia que havia feito tudo o que podia para garantir que Clara estivesse preparada para o futuro. E isso, mais do que qualquer outra coisa, lhe trazia paz. Os dias que seguiram foram um reflexo da tranquilidade forçada que Eduardo se impôs. Sabendo que o fim estava próximo, ele decidiu viver cada momento ao lado de Clara, com a serenidade que sua saúde lhe permitia. O outono havia chegado, e as folhas caíam suavemente no jardim da mansão, criando um cenário bucólico que contrastava com o turbilhão de emoções dentro da casa. Clara, embora ainda em choque com o que estava por vir, dedicava-se a cuidar de Eduardo com uma ternura que ele jamais imaginara receber. Ela estava sempre por perto, atendendo às suas necessidades, mas também compartilhando momentos de silêncio e reflexão. Durante essas horas de quietude, Eduardo sentia o vínculo entre eles crescer, como se os laços que haviam sido esquecidos pelo tempo finalmente se fortalecessem. Ele a via não apenas como uma filha, mas como alguém que carregaria em seu coração o legado de tudo o que ele construiu e, mais importante, alguém que ele sabia ser capaz de enfrentar o futuro sozinha. Certa noite, já fraco demais para sair do quarto, Eduardo chamou Clara para sentar-se ao seu lado. A luz do abajur iluminava o quarto com um brilho suave, refletindo o tom pálido em seu rosto. "Clara", disse ele com a voz fraca, mas firme, "eu quero que você saiba o quanto esses últimos dias significaram para mim. Eu não poderia ter desejado uma filha melhor." Clara segurou a mão dele, tentando conter as lágrimas. "Eu só queria que tivéssemos tido mais tempo juntos, pai." A palavra pai soou doce e dolorosa ao mesmo tempo para Eduardo. Ele esperara a vida toda para ouvir aquilo, mas agora que havia chegado, sabia que teria pouco tempo para apreciá-lo. "Eu também", disse Eduardo, olhando nos olhos dela. "Mas às vezes, a vida não nos dá o tempo que queremos, e é por isso que devemos valorizar o que temos enquanto podemos." O silêncio que se seguiu era acolhedor, quase como uma despedida antecipada. Eduardo sentiu que o tempo estava realmente se esgotando. O peso de sua doença o pressionava, e sua respiração já não era tão forte quanto antes. Naquela mesma noite, Clara saiu do quarto de Eduardo para pegar algo na cozinha. Enquanto passava pelos corredores da mansão, sentiu uma onda de tristeza invadir seu coração. Ela sabia que Eduardo não resistiria por muito mais tempo, e a iminente perda a deixava sem chão. Ainda assim, ela não tinha escolha, a não ser forte. Ele precisava dela, agora mais do que nunca. Quando Clara voltou para o quarto, encontrou Eduardo deitado na cama, segurando algo em suas mãos. Era o testamento, o documento que selava todas as decisões que ele havia tomado. Ele a chamou com um gesto sutil e entregou o envelope. "Clara, aqui está, o testamento. Quero que você o guarde. Ninguém pode ter dúvidas sobre o que eu deixei para você", disse ele, entregando o envelope com mãos trêmulas. Clara aceitou o documento, sentindo o peso simbólico do que aquilo representava. Sabia que, quando Eduardo se fosse, Helena tentaria reivindicar parte da herança, mas agora ela tinha a prova irrefutável de que seu pai confiava nela acima de qualquer outra pessoa. "Eu prometo que vou cuidar de tudo", respondeu Clara, com a voz entrecortada. Eduardo sorriu satisfeito. Seus olhos, antes pesados com o cansaço da doença, pareceram brilhar por um breve momento. Ele sabia que estava pronto. Tudo o que precisava ser feito já estava resolvido.
Ele havia cumprido sua parte. Durante aquela madrugada, a casa inteira estava em silêncio. Clara ficou ao lado de Eduardo, segurando sua mão, e sentiu a respiração dele se tornar mais lenta e espaçada. Sabia o que estava por vir, mas não estava preparada para a dor que aquilo traria. Eduardo deu seu último suspiro, segurando firme o testamento em suas mãos. Não houve drama, não houve palavras finais, apenas uma partida tranquila, como ele sempre desejara. Clara permaneceu ali, sentada, segurando a mão do pai enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Ela sabia que ele se fora em paz, mas o vazio que ele deixava era imenso. Pela manhã, os primeiros raios de sol entraram pelas janelas, e Clara se deu conta de que, apesar de sua dor, agora tinha que ser forte por ele. Ela sabia que, ao revelar o testamento, o mundo de Helena desabaria, mas Clara estava pronta para enfrentar o que fosse necessário. No entanto, havia um sentimento reconfortante em seu coração. Eduardo partira em paz, e embora Clara soubesse que o futuro seria desafiador, ela carregaria consigo a memória de um pai que nos últimos dias de vida a amou e confiou nela acima de tudo. Agora era o momento de enfrentar Helena e o legado que Eduardo havia deixado em suas mãos. O funeral de Eduardo foi discreto, como ele teria desejado. Apenas algumas pessoas próximas compareceram, entre elas Clara e o advogado de Eduardo, que estava encarregado de ler o testamento. Helena não estava presente no início, mas Clara sabia que a ex-esposa de seu pai faria sua aparição em breve. Ela sabia que o testamento seria a última peça do quebra-cabeça e que a revelação da herança mudaria o futuro de todos. Horas após o funeral, quando Clara já estava de volta à mansão, Helena finalmente apareceu. Sua expressão era de determinação e frieza, muito diferente da mulher que um dia havia sido parte da vida de Eduardo. Ela entrou na casa como se ainda fosse dona do lugar, com o olhar fixo em Clara que a aguardava no salão principal. "Clara", disse Helena sem rodeios, "eu sei que Eduardo deixou um testamento e sei que você está com ele." Clara, que até aquele momento havia se preparado para esse confronto, manteve a calma. Ela sabia que Helena estava prestes a descobrir que não herdaria nada. No entanto, Clara também estava ciente de que sua própria vida mudaria para sempre. "Sim, ele deixou um testamento", respondeu Clara, olhando nos olhos de Helena. "E você não vai gostar do que está escrito." Helena deu um passo à frente, o rosto endurecido. "Vamos acabar logo com isso. Onde está o testamento?" Clara pegou o envelope que Eduardo havia confiado a ela, ainda fechado e lacrado, e o entregou ao advogado que já estava presente na sala. Ele se aproximou lentamente e começou a abrir o documento com todo o cuidado. "O testamento de Eduardo foi redigido há poucas semanas e eu estou aqui para garantir que seja respeitado", disse o advogado, com um tom sério. Eduardo tomou a decisão de deixar todos os seus bens para uma única pessoa. Helena, impaciente, cruzou os braços. Sim, eu já sei, só diga logo." O advogado olhou para Clara e depois para Helena. Eduardo deixou todos os seus bens para Clara, sua filha. O silêncio na sala foi esmagador. Por um breve momento, Helena não soube como reagir. A verdade atingiu-a como um soco, e a frieza que ela havia demonstrado começou a se desfazer rapidamente. Seus olhos arregalaram-se e o rosto pálido começou a enrubescer de raiva. "Isso é ridículo!" Helena gritou, avançando um passo em direção a Clara. "Ela apareceu do nada, e você vai me dizer que ele deixou tudo para ela? Eu sou a esposa dele. Eu tenho direitos." O advogado balançou a cabeça, mantendo a calma. "Eduardo fez sua escolha. Está tudo legalmente registrado aqui. Não há nada que você possa contestar." Clara se manteve firme, sem deixar a raiva de Helena intimidá-la. Ela sabia que seu pai havia tomado a decisão certa e que estava apenas cumprindo seus desejos. Ele fez isso porque sabia quem realmente estava ao lado dele quando mais precisou, disse Clara, olhando diretamente para Helena. "Você o abandonou. Não foi por mim que ele fez essa escolha. Foi por ele mesmo." Helena deu uma risada amarga, visivelmente frustrada.
Você acha que vai ficar com tudo? Uma garota que ele conheceu há algumas semanas? Isso não vai ficar assim. Clara sentiu o peso das palavras, mas permaneceu firme. Ela sabia que Helena não tinha mais poder ali. O testamento era claro, e o advogado estava ali para garantir que tudo fosse cumprido. Você pode tentar o que quiser, Helena, mas isso não vai mudar o que está escrito, disse Clara com a voz firme. O que ele deixou para mim é o que ele queria, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Helena, incapaz de aceitar a derrota, virou-se com raiva e saiu da mansão, batendo a porta com força. O som ecoou pela casa, marcando o fim de uma era. Clara ficou parada por alguns segundos, processando tudo o que havia acontecido. Ela sabia que aquela seria a última vez que veria Helena. O advogado se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro. Está tudo resolvido agora, Clara. Tudo que Eduardo deixou é seu. Clara assentiu, mas havia algo dentro dela que ainda precisava ser resolvido. Após a saída de Helena, ela foi até o escritório de Eduardo. O lugar onde tantas conversas e segredos foram compartilhados agora parecia vazio, mas Clara sentiu que, de alguma forma, seu pai ainda estava presente ali. Ao abrir uma gaveta da mesa, encontrou uma carta endereçada a ela. Era a última mensagem de Eduardo. Clara, se você está lendo isso, significa que eu já parti. Quero que saiba que tudo o que fiz foi pensando em você e no futuro que desejo que tenha. Não sei se tive tempo suficiente para demonstrar o quanto você significa para mim, mas espero que, com essas palavras, eu possa te dar um pouco de paz. Você é minha filha, e eu sempre te amei mesmo sem saber que você existia. Cuide bem de tudo o que estou deixando e lembre-se de que o valor das coisas não está no dinheiro, mas nas pessoas. Você vai ser uma mulher forte e vai construir sua própria história. Eu confio em você com todo o meu amor, seu pai. Clara sorriu através das lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. Eduardo não estava mais ali, mas o amor que ele deixara seria a herança mais valiosa que ela poderia carregar. O futuro era incerto, mas ela sabia que não enfrentaria esse caminho sozinha. O legado de Eduardo a acompanharia, não em forma de bens materiais, mas nas lembranças de um pai que, no fim, fez tudo para protegê-la. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A mansão agora era sua casa. Um lugar onde poderia recomeçar e, finalmente, viver a vida que Eduardo havia deixado para ela.